Bom dia! Iniciamos mais um bloco por aqui em homenagem a este dia tão especial, que é o Dia do Trabalhador. Temos aqui mais 4 convidados, todos muito especiais, para conversar um pouquinho com a gente e falar sobre a profissão, ou seja, aquilo que diariamente a gente alimenta dentro dos nossos corações e, é claro, para a nossa vida. Afinal, como já dizem por aí, né? Se a gente trabalha com o que gosta, realmente não precisa trabalhar. E sim, isso vai se tornando um hobby. E o pessoal que está por aqui agora para conversar comigo tem muito a ver com isso, principalmente atrelado no ramo da criatividade. Essas mentes por aqui borbulham. E eu vou começar apresentando essa super equipe pela Lu Sanson. Lu, conta um pouquinho para nós o teu currículo. Eu sou a Lu Sanson, eu sou mãe, sou professora há mais de 30 anos, trabalhei com a educação infantil, com os anos iniciais e com a educação especial. Sou uma apaixonada pela educação e hoje me descubro uma encantadora da palavra, a arte de narrar e de contar histórias, que nada mais são daquilo que nos constitui como pessoas. Exato, as experiências que a gente leva, né? Ou seja, as histórias que fazem parte da nossa vida e que nos formam, que nos tornam como pessoas. Lu, que legal, seja bem-vinda, é um prazer receber você aqui nos estúdios da AMAR. Prazer é todo meu poder estar aqui hoje. Raquel, bom dia, se apresente para todos. Bom, então eu sou a Raquel, como a Lu também sou mãe, sou artesã, tenho formação em contabilidade, mas nunca exerci, né, porque não é a área, mas enfim, trabalhei muitos anos no ramo joalheiro aqui em Guaporé e hoje consegui me dedicar somente ao artesanato, né, e essa parte de criação artística que eu gosto muito. Perfeito. Seja bem-vinda também por aqui. E agora eu vou conversar também com o seu Olavo Chaves. Seu Olavo, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Conta para nós então um pouquinho quem é seu Olavo Chaves. Eu, antes de mais nada, quero felicitar a todos os trabalhadores, tanto da educação como de todos os ramos de trabalho, e felicitá-los de todo o meu coração, que sejam muito felizes e prósperos. Bom, Olavo Chaves foi professor do curso técnico em contabilidade do antigo Conceição, que está em ruínas, por 10 anos, e sou cofundador do curso técnico em contabilidade do Colégio Scalabrini, onde lecionei muitos anos. E lecionei também no curso técnico de secretariado que tinha no Colégio Scalabrini. Então, 10 anos de Conceição, Colégio Marista, e mais aí do Scalabrini, mais de 30 anos. Fui presidente do CPM, na época construímos um ginásio de esportes. O pai da Luciana e a mãe nos ajudaram muito nessa questão, Círculo de Pais e Mestres. No tempo que ninguém chamavam de louco, era uma utopia, construímos um ginásio de esportes e fundamos o curso técnico em contabilidade. Lecionei sempre de noite, no curso noturno, e durante o dia eu era funcionário da Secretaria Estadual da Agricultura, sou técnico, sou contabilista e lecionava contabilidade simultaneamente no mesmo dia, logicamente com uma atividade de dia e outra à noite. Um vasto currículo. E tenho orgulho de dizer que meus filhos, Eduardo, Marcelo e Ricardo foram meus alunos. E tenho 2 irmãs e um irmão, também foram meus alunos. Legal.
Inclusive, a Raquel também, A né? Raquel também foi minha aluna, por orgulho meu. Está aqui hoje conosco. Que bom. Que legal a gente poder unir, né? E fomos colegas lá no Scalabrini também, né? De magistério. Show, com a Lu. Todos integrados, então. Exatamente. Seja muito bem-vindo, seu Olavo. E agora, então, Josué. Josué, bom dia. Seja muito bem-vindo aos estúdios da AMAIS. Conta pra gente um pouquinho quem é, então, o Josué. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, pelo convite. Fico muito feliz de estar com esse grupo aqui. Me identifico muito também. Desde criança, eu sempre fui muito apegado ao desenho, à parte visual, à parte de artes plásticas, artes visuais. Mas aí tu vai andando para outro lado, enfim, né? A vida vai te levando. Eu acabei caindo na parte da engenharia civil. Eu trabalhei 6 anos com um amigo aqui de Guaporé, o Elvis Bregolin, como engenheiro civil, e durante a minha graduação. E quando eu me formei, eu estava no movimento e eu decidi largar a engenharia e começar um outro ofício, que é voltar com esse gosto que eu tinha de infância, de passar o dia fazendo alguma coisa, então alguma coisa que me dava muito agrado, né? Que eu acordava com vontade de fazer. E aí eu caí na parte hoje de trabalhos com escultura em madeira, com desenho artístico e também na linha de móveis de madeira maciça. Eu tenho muito apego. O meu avô e meu bisavô eram marceneiros. Eles tinham uma roda d'água para serrar madeira, enfim. E eu vejo que eu trouxe um pouco dessa ancestralidade nisso também. E é hoje o que me preenche, o que me lota o dia, assim, né? E tenho orgulho disso, assim. Então, realmente o trabalho se tornou um hobby, né? Isso. Que bom. E agora eu queria já começar conversando um pouquinho com a Lu relacionado a isso. O José nos contou então que essa era uma vontade, era um anseio dele desde criança. Lu, quando as crianças estão na escola, a gente percebe isso? Aquele aluno tem um apego maior aí pela área criativa, ou outro não, ele já vai mais para a área da contabilidade, das exatas. Como é que funciona todo esse processo? Porque é tão legal de acompanhar e ver no futuro assim, como o seu Olavo nos comentou, os filhos que foram seus alunos, os colegas que hoje fazem parte aí do mesmo grupo social. Isso acontece com os pequenos também? Olha, acompanhar o processo das crianças é uma coisa maravilhosa, né? Mas eu digo assim que tudo depende do olhar que o educador tem para com os seus alunos. A gente percebe desde pequeno, dependendo do nosso olhar, quais são as possibilidades que as crianças têm, o que elas trazem que é mais latente, né? Por isso que quando se fala em sistema de educação, como é importante pensar numa proposta político-pedagógica da escola, né? E do perfil, da postura político-pedagógica do professor para poder acolher essa diversidade que é uma sala de aula e ao mesmo tempo proporcionar espaços em que cada criança, assim como o Josué coloca, que cada criança possa desenvolver aquilo que tem. A gente sabe que nós temos um sistema, né, todo educacional que deve ser seguido por várias normas e conselhos e regras. Mas a gente precisa considerar que cada criança é uma, né? Cada uma já traz consigo aquilo que é seu. E a contribuição, eu acho, principal da educação é encorajar e dar autonomia para essa criança desenvolver aquilo que é nato dela. Porque eu como prof há mais de 30 anos, tanto na educação infantil, como nos anos iniciais, como mãe, como ser que me constituo todos os dias, porque todos os dias a gente aprende, né? Ensina, aprende e troca. Eu fico pensando, né? Todo esse processo que acontece
ele precisa ser sim olhado e a gente precisa acolher isso. As crianças, muitas vezes, elas nos dão vários sinais e a gente um pouco deixa isso de lado, né? Por seguir todo um sistema. E eu falo isso pela minha experiência, que fiquei dentro de um sistema por quase 30 anos de educação. E também fiz uma opção, assim como o Josué, quando eu me dei conta, poxa, isso é importante, mas tem alguma coisa a mais. Eu tenho que ter um espaço a mais. E eu tenho, assim, muita alegria de dizer que o Joso foi um dos meus parceiros no meu primeiro movimento fora do sistema escolar, que foi um espaço pedagógico pensado justamente em acolher o potencial e a diversidade que as crianças trazem, respeitando o processo de cada uma. E tudo isso eu acredito, pelo que a gente vem conversando, atrelado à criatividade. Como o José comentou, a Lu, enfim, todo esse processo que a gente está passando, a gente pode usar a Raquel como exemplo, né? Raquel, formada, né, em contabilidade, mas quando surgiu o desejo, a necessidade de expandir para uma área tão criativa e que possivelmente, olhando de fora, um outro nicho vasto, de outra forma, né? Como surgiu isso dentro de ti? Agora ouvindo a Lu falar, eu lembrei, né, como é importante esse estímulo já de pequeno, porque eu lembrando aqui que eu gostava de fazer os meus próprios brinquedos. Josué. Eu, assim, tendo papel, cola, canetinha, alguma coisa, eu já estava inventando com pouco material, mas eu sempre gostei de criar, né? E isso é uma coisa que me acompanhou sempre, então mesmo trabalhando fora, eu sempre fiz coisas à noite, final de semana, com o filho pequeno, a gente sempre dá um jeito de fazer o que a gente gosta, né? Exatamente. Então eu sempre continuei em paralelo, né? Até quando eu consegui, então, me dedicar só a isso, né? E eu gosto mesmo são dos desafios, né? Essa coisa por exemplo, já fiz trabalhos para a Lu quando ela tinha a escolinha, né? Essa coisa do cliente pedir uma coisa e a gente conseguir entender realmente o que ele está pensando, o que ele quer passar para a criança, né, Lu? Naquele toldo que a gente fez, parecendo um céu estrelado, para contar histórias, né? Dentro de uma sala, colocar aquele céu todo de tecido. Então, são coisas assim que a gente vai conversando e vai desenvolvendo. E eu gosto disso, né? De poder entender o que o cliente quer e poder, enfim, fazer a criação e a execução, porque eu gosto de fazer. De colocar a mão na massa. Sim, gosto. Que legal. Quando eu fazia as decorações também da prefeitura, que eu fiz as decorações de Natal e Páscoa por alguns anos, né? Também eu criava, claro, fazia toda uma pesquisa, né? Porque a decoração para a rua, que fica em sol e chuva, é um tipo de decoração. A decoração interna é outra, né? Então tem que fazer pesquisa de materiais, e daí fazia o projeto e executava, às vezes com pouca mão de obra de ajuda, mas enfim, sempre deu tudo certo e... Raquel, Oi. se tu me permite, Claro. cortando um pouco, Diga. lembrei de uma coisa. Organizasse um museu. É verdade, eu ia esquecer de me falar, de falar isso. E Verdade. lembra que eu estive lá com a minha neta? Sim. E ela sempre pediu para conhecer o museu. Uhum. As e crianças naquele dia pedem ela muito. foi lá e se encantou. Sim. Eu já conhecia muita coisa e tal, Sim. e eu até ia meio rápido. E ela, não, espera um pouco. Sim, queria olhar, Isso tá as muito crianças bonito. prestam muita atenção nos detalhes. Eu ia esquecer de falar que esse foi um desafio. Então, parabéns. Obrigado, parabéns. seu Olavo, muito obrigada pela lembrança. Foi um desafio, né? Porque eu não tinha prática nessa área. E eu fui convidada pela Cris, na época que era secretária de turismo, para fazer a reforma do museu. O museu estava abandonado há muitos anos, todo o acervo estava encaixotado de maneira, enfim, ninguém tinha técnica para isso, né? Então foi um trabalho assim de formiguinha, tirar as coisas das caixas, localizar registros, saber de onde veio, quem doou,
para que servia aquilo e depois dele reformado, fazer uma colocação dessas peças todas, né? E graças a Deus deu tudo certo, ficou muito bom, porque pelo que o pessoal que visita fala, né? Eu não tinha experiência nenhuma, então foi bem gratificante, assim. É uma coisa que eu me orgulho, porque eu morei nessa casa, então eu tinha um carinho todo especial por reformar ela e deixar ela pronta para a comunidade, né? São realmente histórias, né? Que elas vão se conectando. Sim. E, seu Olavo, falando em histórias, né? Eu queria muito ouvir uma história do senhor das aulas, quando o senhor dava aula. Com certeza tem alguma história relacionada, assim, a isso que a gente vem falando sobre os alunos, sobre se descobrir, sobre como era esse tempo, né? O senhor falou um pouquinho aí sobre dar as aulas à noite. Então, tem algum momento, assim, dessa carreira, desse percurso que tocou realmente, que o senhor lembra? Bom, em primeiro lugar, eu hoje tenho grandes amigos que foram meus alunos. E já semana passada houve um encontro de alunos de 50 anos atrás. Começaram em 71 e terminaram em 73. Que há 50 anos atrás foram meus alunos. Então, eu comecei como funcionário da Secretaria da Agricultura do Estado, eu trabalhei em Soledade também. E comecei a lecionar lá em 67. Interessante é que me convidaram para lecionar, precisavam de um professor de técnica orçamentária e contabilidade pública, que era uma matéria que poucos se interessavam na época e que hoje é muito importante. Então, o primeiro dia de aula, eu enfrentei 76 alunos. Eu digo enfrentei, porque a primeira noite que eu dava aula, eu já enfrentei já me deparei com toda essa turma. E eu não sabia se eu abria a porta para sair ou se eu pulava a janela. Mas aí, um desafio. Aí dei aula um tempo com essa turma, aí depois separaram, fizeram em duas, aí aliviou, bem, né? Melhorou. Aí voltei para Guaporé, fiquei 3 anos em Soledade, voltamos para Guaporé. E ali, voltando para Guaporé, os irmãos maristas me convidaram para lecionar essa matéria que estava em falta de professor. Eu comecei em 71 e fui até fechar o Conceição, que só tinha o curso técnico, no final lá só tinha o curso técnico em contabilidade. Foi em 82. E tem uma turma também muito boa, que se reúne todos os anos, eles são de 1978 e 1979. Todos os anos eles se reúnem e eu participo sempre com eles. E muitas vezes, muitos encontros até, e uma grande amizade se criou. Tanto fora do município, naquele tempo vinha de outros municípios para cá, e do município de Guaporé. Então, grandes amizades eu tenho, graças a isso. E sempre procurei ser amigo dos alunos. Teve um colega meu, uma ocasião, que me disse: "Tu é muito amigo deles, não te respeito." Claro que me respeito. Eu nunca botei aluno para fora de sala de aula, nunca briguei com aluno. Tu é testemunha, mas a minha cara ajuda. A minha cara ajuda. Eu sou bastante sério e sempre encarei com responsabilidade o que tem. E ali a gente passa a entender não somente os filhos da gente, como os filhos dos outros, que a gente tem que tratar também com o mesmo carinho. Então eu procurei isso, não fazer ao filho dos outros o que eu não gostaria que fizessem os meus. Tenho testemunho aqui, meu filho, Marcelo, que pode dizer da maneira que eu me conduzia na sala de aula. Agora, dar aula para irmãos
eu tenho 2 irmãs e um irmão, me pergunto se era difícil. Não era. Aquelas alturas eu já estava bem acostumado com a sala de aula e levava normalmente. E dos meus filhos também, da mesma maneira. Então não tem segredo nenhum. Agora, uma coisa que eu levo muito dentro de mim são as amizades que eu tenho até hoje com eles. Da caminhada. Muita amizade. E até me lembro, às vezes eu esqueço o nome, a fisionomia eu lembro de todos. Quantos não passaram? Se a primeira turma tinha 70 Pois é. Então, esses escritórios de contabilidade de Guaporé, todos foram meus alunos, no curso técnico. E depois fizeram ciências contábeis, mas sempre foram meus alunos, são meus alunos esses que têm os escritórios atualmente. É muito raro que eu saiba, não tem que não foi meu aluno. Legal. Então, isso é motivo de satisfação, de orgulho. Não aquele orgulho de orgulhoso, mas me sinto orgulhoso por eles. E o carinho que eu sempre tive, vi que não perdi tempo. Que legal. Josué, aproveitando o gancho que a gente vem trazendo aí os professores nesse nicho, na tua infância ou na tua caminhada, teve algum professor assim que te tocou e disse, bah, agora talvez o meu ramo realmente não é tanto a engenharia, eu vou para as esculturas, que deixou esse despertar da criatividade acender dentro de ti? Tu lembra de algum ponto-chave assim na tua caminhada que isso aconteceu? Eu me lembro de mim, assim, muito. De me dar muita certeza, de botar a cara e, claro, eu gosto de não ser nada que seja uma coisa de vai e faz, sabe? Foi muito dentro eu tinha minhas obrigações financeiras, minhas obrigações né? Então eu fui caminhando, fui trocando esse ramo, essa área, mas dentro de uma coisa sã, né? Uma sanidade. Sempre com os pés no chão. Eu me lembro até o meu orientador do TCC, foi na época que eu estava fazendo essa migração, e eu expliquei para ele. E foi um dos caras que me deu um grande apoio, assim. E ele era doutor em estruturas, ele disse, cara, foca nisso aí que aqui nós damos jeito depois, sabe? Então ele me ajudou muito nessa parte, que estava me tirando muito tempo essa área, e foi numa época que eu estava migrando mesmo, assim. Então ele falei, cara, se ele está me dando um apoio, eu vou aproveitar. E quando eu acho que tu se coloca na posição de que tu quer, o apoio familiar, o apoio de companheiro, de companheira, vem tudo junto, assim, né? Se tu fica esperando aquele... tu acha que eu faço ou não faz, e depois vem o apoio, né? Então tu tá consciente da tua escolha e tu vai colher qualquer coisa que vier, né? E tu vai aceitar essa colheita depois, tanto boa como ruim, né? Então acho que essa é muito de ti mesmo se posicionar e decidir isso aí. E decidir a escolha do caminho que tu quer trilhar. A Lu vinha conversando comigo sobre uma frase muito legal que a gente quer deixar, né, Lu, como incentivo, um apoio e aquela pulguinha atrás da orelha para todo mundo que está aí assistindo a gente, enfim, ouvindo um pouquinho sobre essas histórias que temos hoje. Lu, deixo para ti. Então, eu gostaria também de colocar que dentro dessa essa opção que eu fiz em começar a fazer alguns projetos independentes, né, fora do sistema de educação, eu me encontrei muito mais como pessoa, como sujeito, né, da história que eu sou e principalmente da contribuição social que eu consiga dar. E então eu ousei, depois de ter o meu espaço pedagógico, de ter a participação do Josi e da Raquel numa outra idealização que hoje é o Pé no Chão, Terra do Brincar, um espaço de contraturno. Também foi um filho gestado com muito carinho. Eu agora, então, mergulhei, adentrei no mundo da leitura, da literatura e da escrita. E eu vejo o quanto isso é necessário e a primeira parte que a gente deveria olhar, né? Porque a expressão,
a fala, ela nos liberta, ela nos torna pertencente daquilo que nós somos. Então eu participei aqui, eu tenho algumas antologias que eu participei de fora, né? Não parece, mas em 2 anos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros, né? Eu participei. Tem o meu livro que eu escrevi, que é de uma memória afetiva da infância. E o que eu tenho a dizer? Que a gente sim tem que olhar, honrar, reconhecer e respeitar todos que vieram antes da gente, para a gente poder ser pertencente da nossa história e seguir. Isso que o seu Olavo coloca tão bem, que é da missão do educador, que o Joso fala, que desde pequeno ele foi por ele, a Raquel, a mesma coisa. Eu acho que é isso mesmo, sabe? A gente tem que olhar para aquilo que é nosso. E quando a gente tem consciência daquilo que é nosso, a gente segue. Se tu me permites, eu gostaria de fazer uma breve leitura de uma pessoa que me inspirou muito a entrar no mundo da leitura e da literatura, além de toda a minha linhagem materna, das minhas avós, das minhas tias e da minha mãe. Yolanda Reis, ela fala um pouquinho sobre o que a literatura pode nos ensinar. E isso, quando eu li, me fascinou, me fez entrar nesses livros e produzir o meu livro autoral. E hoje o meu amor em estar com as crianças, lendo, contando e buscando deles as histórias, porque todo mundo tem as suas, né? Então a Yolanda fala nesse livro Ler, Brincar, Tecer e Cantar, ela nos fala um pouquinho sobre a literatura. E essa eu acho que é uma chave que eu gostaria de deixar. Nossas crianças e jovens estão imersos em uma cultura de presa e tumulto que os iguala a todos e que os impede de se refugiar em algum momento do dia, ou inclusive de sua vida, no profundo de si mesmos. Daí que a experiência do texto literário e o encontro com esses livros reveladores, que não se leem com os olhos ou razão, mas com o coração e o desejo, sejam hoje mais necessários do que nunca, como alternativa para que essas casas interiores sejam construídas. Em meio à avalanche de mensagens e estímulos externos, a experiência literária brinda o leitor com as coordenadas para que ele possa nomear-se e ler-se nesses mundos simbólicos que outros seres humanos construíram. Embora ler literatura não transforme o mundo, pode fazê-lo ao menos habitável. Pois o fato de nos vermos em perspectiva e de olharmos para dentro contribui para que se abram novas portas para a sensibilidade e para o entendimento de nós mesmos e dos outros. Então, o que me inspira e o que me move, eu acho que é esse exercício de tentar ler o mundo para se constituir e ajudar os outros a buscarem aquilo que é seu. Eu acho que isso que é o amor que faz a gente continuar, persistir, perseverar. Fácil? Não é, mas é fundamental fazer. Uma coisa que me surgiu agora rapidinho é a questão do dom, né, de cada um. A gente encontrar, se entender, como tu falou, e saber, né, que é um dom, né, o dom das mãos, né, o dom da palavra, de ensinar, né, o dom de cativar de alguma maneira, né, com a leitura, o dom de expor esses sentimentos através do artesanato, enfim, né. Então eu agradeço isso mais do trabalho manual, eu puxei da minha avó, da minha mãe, e eu digo, a gente tem que se encontrar
que a gente se, como é que eu vou dizer, a gente se satisfaz com isso, né? Então, e todo mundo tem um dom, todo mundo. Perfeito. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo aqui hoje, conversado um pouquinho com a gente. Desejamos aí que todos sintam-se abraçados e, claro, representados por vocês nesse dia do trabalho. Muito obrigada e até a próxima. As portas estão sempre abertas. Obrigado.